A população palestina em Gaza apoia o Hamas porque não tem alternativa. Israel decide quando ele ataca e quando ele faz a paz. Decide que paz deve ser feita e que guerra deve ser feita. Não há forma simples de contar um fato triste. Também não existe maneira fácil de transmitir duas versões de uma história que é maior do que quem as conta. Impossível retratar dois lados de uma relação tão íntima e tão distante que está em pé de guerra. O conflito entre Israel e Palestina continua atraindo a atenção de todo mundo, mesmo existindo há mais de 100 anos. E cada novo fato dá força, notoriedade, seriedade. Enquanto se desperdiça um precioso tempo quando este já é escasso. E perdem-se oportunidades, perdem-se vidas únicas. Essa é a trilha sonora das últimas semanas na faixa de Gaza. Em Israel, o susto é eventual, mas também acontece. O atual conflito já deixou mais de 2.000 mortos, sendo 1.945 palestinos e 67 israelenses. A diferença ocorre pela desigualdade da força militar. O Hamas, movimento que representa a Palestina, lança mísseis sobre Israel. Ainda assim, há pouca efetividade porque a inteligência israelense consegue interceptar os ataques. Já Israel consegue fazer mais estragos no cenário de Gaza. As condições do conflito fazem com que boa parte dos mortos seja da população civil. A Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, aponta que mais de 400 crianças são vítimas fatais do conflito. Algumas estavam em escolas da ONU usadas como local de refúgio e que foram bombardeadas pelo exército de Israel. Os locais eram usados como esconderijos de armamento do Hamas. A estratégia era se esconder atrás de civis para não ser atingido. E caso fosse atingido, como foi, teria a chance de culpar o agressor. O local de estudo virou assim escudo, o lugar de refúgio que virou o alvo. O Hamas, ele percebeu que a morte de civis altera, tem um efeito na opinião pública, tanto diretamente envolvida no tema, como a opinião pública internacional. Agora, tem um outro lado também, que é a questão da inteligência, né? A inteligência de guerra, a inteligência do exército de Israel poderia ser mais eficaz, talvez, nesse processo. A gente pode questionar muito isso, quer dizer, o serviço de inteligência israelense é tido como um dos melhores do mundo. O professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser, especialista em conflitos e segurança internacional, define o confronto como assimétrico, explicando assim que, nesses casos, o lado mais fraco recorre a elementos para diminuir a desproporção existente, não usando uniforme, se misturando na população e fazendo ataques surpresas. No direito internacional, a definição de proporcionalidade ou desproporcionalidade não é só para a guerra, está relacionado com o direito em geral e é definida em função dos objetivos. Então, por exemplo, o objetivo, eu tenho como objetivo prender ou assassinar tais indivíduos, tá? Eu defino isso, ou seja, e para isso eu uso uma série de meios que vão muito além de atingir esse objetivo. Então, isso é desproporcional. Então, a resposta que Israel oferece, que está dando ao Hamas,
é um sinal para que, estrategicamente, tenha como resultado o fim da atuação do Hamas. Então, essa sensação, essa ideia de desproporcionalidade, ela ocorre dentro da estratégia que Israel tem a partir da ação militar para que Israel se sinta seguro diante da ameaça do Hamas. Entre as ameaças vistas pelo governo israelense do lado palestino estavam os túneis. A destruição dessas passagens se tornou o objetivo declarado do conflito, inclusive motivando o início do ataque terrestre do exército de Israel, que atacou na saída e na entrada, o que também resultou em mortes de civis. A faixa de Gaza é o local onde se concentra o conflito atual. Tem cerca de 360 quilômetros quadrados e abriga mais de 1.800.000 pessoas. Tem as fronteiras com Israel delimitadas por um muro, com poucas e vigiadas passagens. O espaço marítimo também é demarcado e controlado, assim como o espaço aéreo. Ao sul, faz fronteira com o Egito. Essa antiga saída hoje é fechada por conta de desacordos entre o Hamas e o atual governo militar egípcio. Então nós temos no cenário internacional, de um lado, Israel e o seu grande, acho que a palavra aliado não é adequada, é o seu grande protetor, que são os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Do lado dos palestinos, em termos de estados, enquanto garantia, não tem ninguém. Tem a Turquia, que tem dado declarações favoráveis aos palestinos, os países da América Latina, mas ninguém com poder para barrar a ação no caso de Israel. E nenhum organismo internacional, porque a ONU é aquilo que os estados queiram que ela seja. Os palestinos elegeram o Hamas como representante em 2006. A organização, cujo nome significa Movimento de Resistência Islâmico, surgiu com o propósito de acabar com Israel e fazer um Estado palestino. Com postura radical, não aceitava conversas. Foi agente ativo em diversos confrontos com Israel. Ataques de homens-bomba fizeram a organização ser considerada terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá. Nesse ano, anunciou o governo de unidade com o Fatah, grupo mais diplomático liderado por Mahmoud Abbas e que controla outro território palestino, a Cisjordânia. Mas por que o Hamas aceitou isso? É importante a gente retomar isso, porque ele está isolado. Ele não tem mais a força que ele tinha. Então, num cenário como esse, em que o Hamas está isolado, ele aceitou uma solução política, né? Mas aí quem não aceitou foi os israelenses, quer dizer, entraram no meio, atropelaram o processo para dizer, bom, já que o Hamas está isolado e enfraquecido, então vamos partir para uma definição militar e não diplomática. O governo de Israel tem como primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido Likud, de centro-direita, conservador e nacionalista. A orientação política indica pouca chance de um acordo que aceite exigências palestinas, como o recuo das fronteiras e a queda de barreiras. Até porque a estratégia adotada é contrária a essa, com implantação de assentamentos judeus em territórios palestinos, ampliando os locais de domínio. E esses colonos, eles acabam tendo um subsídio grande do Estado israelense, né? E isso também altera, digamos assim, a geografia eleitoral de Israel, né? Porque esses colonos vão votar, eles vão ter um peso político na hora de configurar o parlamento israelense. E eles vão defender o interesse de expansão, de financiamento dessas colônias, né? Então, esses colonos, com o peso político que eles conseguem, dificulta o diálogo para ter dois estados, né? E facilita o expansionismo e o discurso nacionalista de Israel. E é nesse cenário que é acesa a faísca do barril de pólvora. 3 jovens de Israel são sequestrados no dia 12 de junho. Pelo menos um deles de assentamento em território palestino. O sentimento de vingança aparece, assim como o motivo para uma missão em território rival. Israel faz busca, prende 420 palestinos e deixa 6 mortos. Os jovens israelenses são achados mortos 18 dias depois. Israel culpa o Hamas, que não se posiciona sobre o assunto. Outros grupos jihadistas islâmicos assumem a autoria. Na sequência,
um adolescente palestino é queimado vivo por judeus radicais em Jerusalém. Mas a gente não pode esquecer que isso vem dentro de um processo. Só em relação a Gaza, é o terceiro episódio, vamos dizer assim, mais violento desde 2006. Então, se a gente for contabilizar aí, já tivemos as guerras de Gaza. Então não há uma guerra no singular. A ofensiva em Gaza começa efetivamente no dia 8 de julho. Diante de repetidos e desproporcionais episódios conflituosos, com acúmulo de mortes de civis envolvendo atos terroristas e massacres, o esperado é um apoio internacional, possivelmente até uma intervenção. Mas nada acontece. Então essa ideia da responsabilidade de proteger é o seguinte, qual que é o princípio? Quando as partes em conflitos, de forma clara, concreta, manifesta, não tem ou não quer proteger os civis, alguém tem que fazer. E esse alguém é a comunidade internacional. Esse é o princípio, de forma resumida. Mais do que o que está acontecendo na Palestina, na Gaza, é impossível, os fatos estão aí. Nós estamos ao vivo, agora são 7h11 no horário de Brasília e você pode participar conosco através das redes sociais. Nós temos a nossa página em facebook.com/TV Novo Tempo, no Twitter, @TV Novo Tempo, também no Instagram, @TV Novo Tempo. Você participa deixando seus comentários e opiniões a respeito da nossa discussão de hoje. Só não se esqueça de usar a hashtag especial Terra Santa. O Facebook é Novo Tempo. Nós temos no estúdio a jornalista Bianca Oliveira. Bianca, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a você que está em casa. Nos acompanha agora ao vivo nesta noite em que nós nos propusemos a discutir um assunto muito importante. É claro, você está convidado a participar, assim como o Hélio colocou aqui. Comigo, com a gente, André Leist, brasileiro, oficial da Força Aérea Israelense, é cientista político e também especialista em contra-terrorismo. Boa noite, obrigada boa noite pela a todos. sua presença. Da reserva, oficial da reserva. Oficial da reserva de Israel. Obrigada. Ao nosso lado aqui também, professora Suad Nasser, professora de Relações Internacionais, especialista na área, também já foi consultora da ONU. Professora, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Professora, só por gentileza, utilizar o microfone aqui para nós. Desculpa. Boa noite a todos. Bom, agradeço demais a presença de vocês. Professora, eu já queria começar a conversar contigo, colocando aqui uma pergunta. A gente terminou essa reportagem introdutória, colocando aqui um especialista dizendo que a comunidade internacional, de certa forma, se esquiva ali do conflito, ela não é participativa. Queria saber se você concorda realmente que a comunidade internacional não está colocando ali alguma força para que esse conflito acabe. Você concorda com isso? Concordo, só que eu creio, meu ponto de vista é que não adiantaria, como não está adiantando, a comunidade internacional dar palpite nesse tipo de conflito. Não traria resolução alguma? Não traria justamente por causa dos atores envolvidos, né? Israel é muito forte, tem um lobby muito grande no mundo inteiro, sabe exatamente o que quer, sabe como se defender, já está tudo traçado. Há vários anos, quando há conflitos, eles sabem exatamente o que fazer. Não interessa se Estados Unidos vai interceder, ou se outro país, ou se a ONU vai interceder. Ela faz exatamente o que ela quer. Os árabes, em contrapartida, também não escutam a ninguém. Se é um terrorista, se é um grupo armado e quer bombardear, ele vai bombardear. Pouca coisa justifica intervenção ou de uma ONU ou dos Estados Unidos. Então, nesse caso, especificamente, dificilmente a comunidade internacional vai conseguir ajudar. Ok. E você, André, você acha que a comunidade internacional precisa atuar ou se eles poderiam resolver esse conflito ali internamente, com uma política interna entre os dois lados? Eu acho que a comunidade internacional deveria atuar para pressionar os dois lados, primeiro, a negociar mais forte do que estão negociando, o que vem negociando na última década, e principalmente a comunidade internacional ligada ao lobby do petróleo fazer com que países não deem dinheiro para o Hamas. Se esse fato ocorresse, se o Qatar não financiasse o Hamas com milhões e milhões de dólares, a situação seria diferente. Talvez essa guerra poderia ter sido evitada, porque eles não teriam dinheiro para comprar e para exportar ou para importar foguetes e construir fábricas de foguetes que são jogados em Israel. Ok. Agora, para a gente entender, qual que é o ponto ali de discórdia entre os dois lados? Eu queria saber de vocês dois, professora. Os pontos são vários, né? Hoje, o que houve foi o seguinte,
houve uma conjuntura onde, no mês de junho, muita coisa ocorreu. O Hamas, que administrava a faixa de Gaza já desde 2007, se uniu ao Fatah, que faz parte da Autoridade Nacional Palestina, cujo presidente é o Mahmoud Abbas. E Israel tinha convênio de paz, acordo de paz com o Fatah. E a partir do momento que o Fatah fez esse acordo com o Hamas para administrar a Palestina, as duas faixas, o que aconteceu? Israel entendeu que Fatah estava se unindo a Hamas, que não aceita Israel, que quer eliminar Israel da região, e que os dois tinham a mesma linha de raciocínio. Então, a partir desse momento, ela também se sentiu acuada. Israel se sente acuada e começa a não aceitar o que há do outro lado da fronteira. Existe também um outro ponto. As eleições para a presidência da República de Israel ocorreram em junho, né? E Shimon Peres, que inclusive é prêmio Nobel da Paz, se retirou e entrou Rivlin, que também é do mesmo partido de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, que não tem interesse em desenvolver a paz. Ele é mais voltado para os problemas internos de Israel. Nesse momento, então, passou a não ser prioridade a paz na região e, por um outro lado, também a ameaça do Hamas. Sim. A partir do momento que esses 3 meninos acabaram sumindo e aparecendo mortos do outro lado, né? Israel bombardeou. Israel é muito grande em termos é poderosa em termos bélicos, né? E o Hamas não tem quase nada. Então é uma briga mais ou menos de Davi e Golias. Ok. E você? Acha que é uma briga de Davi e Golias também? Qual é o ponto ali de discórdia? Eu acho que o ponto de discórdia está nos preceitos e nos conceitos dos objetivos finais dos dois lados. Israel, desde 93, tem demonstrado, governo atrás de governo, de que é a favor de 2 estados para os 2 povos. Começou no governo de Yitzhak Rabin, continuou com o governo do próprio Netanyahu, que continuou o governo do Yitzhak Rabin depois que foi eleito, mesmo sendo do Likud, continuou com o governo de Ehud Barak, que fez uma proposta fenomenal e o Yasser Arafat negou 97% de tudo que eles pediam. Naquela época tinha muito menos colônias do que existem hoje, muito menos gente para retirar da Cisjordânia e era muito mais fácil resolver o conflito em 2000 do que agora. E continuou com os próximos governos. Na minha opinião, primeiro, só queria fazer um adendo. Okay. O presidente de Israel é completamente cerimonial, não tem nenhum tipo de influência política, não faz parte do executivo. Quem manda mais é o primeiro-ministro. Quem manda de verdade é o gabinete de segurança, o primeiro-ministro e a coalizão do governo. O Hamas, ele não representa a Autoridade Nacional Palestina, ele não representa a Organização da Libertação para a Palestina, que é a OLP, com quem Israel fez os acordos de Oslo, e o mundo criou o governo palestino. O Hamas é ilegal o Hamas se armar. Então, quem tem armas é a Autoridade Nacional Palestina, para manter a ordem e a lei. O Hamas fabricar foguetes como um exército em um estado, dentro de um estado, é ilegal de acordo com a lei internacional, seja em um foguete ou seja em 10 mil foguetes. Então, aqui é um conflito entre um governo que é centro-direita israelense, que não tem paciência nenhuma para terrorismo e que tem opiniões dúbias em relação ao processo de paz, porque tem elementos dentro do governo que são de direita mais do que o Benjamin Netanyahu. Em outra partida, você tem um grupo terrorista que fez atentados em Israel com homens-bomba e que hoje em dia usa foguetes porque não tem mais como entrar em Israel com homem-bomba. Eu acho que fica muito claro aqui, a gente tem até pouco tempo para a gente fechar esse nosso bate-papo nesse primeiro bloco, mas que o conflito ali atual é um conflito político, necessariamente, e não um conflito que vai muito para a área religiosa, né? Seria isso. Não tem nada a ver com religião. É totalmente territorial. Estado com Estado. Muito bem. Eu sou da opinião de que o Hamas, ele sim tem um adendo religioso por causa da ideologia do Hamas, da carta da fundação do Hamas, e não é um conflito contra os palestinos. Veja bem, não é um conflito, em Israel se fala o tempo todo, não é um conflito contra o povo palestino, é um conflito contra o Hamas, que são só 60 mil pessoas que dominam a força 1.800.000. Muito bem, o bate-papo ainda vai correr bastante aqui. Hélio. Você pode continuar participando pelas nossas redes sociais, no Twitter, @TV Novo Tempo, tem também o Instagram, @TV Novo Tempo, ou pelo nosso facebook.com/Novo Tempo. As primeiras participações já estão chegando, as pessoas acompanhando e achando esclarecedor a nossa discussão. Isso é só o começo. A gente vai para um rápido intervalo, são 2 minutos, e o especial Terra Santa volta já.